Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Que como o Lucas falou, brincadeiras à parte, tem novidade, o torcedor do Flamengo mais hardcore já deve estar sabendo. Acabou de sair a atualização no Globoesporte.com. Felipe Luiz é do Flamengo, então ele se junta nessa gestão Jorge Jesus ao Gerson, ao Pablo Mari e ao Rafinha, os contratados que vieram de fora, e uma novela que termina bem pro Flamengo, né? Parecia um pouco que ele estava mais interessado nos outros times da Europa, grande nome para lateral, né? Então, Fred, grande nome, grande contratação. Estava até hoje vendo o Seleção Sport TV, desde 2010, quando o Robinho voltou para o futebol brasileiro, que não era contratado pelo mercado nacional um titular da Seleção Brasileira. E o Felipe Luiz hoje é titular da Seleção Brasileira. É um ótimo lateral, reconhecido no mercado internacional. Muito bom jogador, tem leitura tática, defende bem, ataca na hora certa, tem um bom cruzamento. Um físico espetacular. Capacidade de liderança, jogador muito inteligente, que vai entender eventuais rodízios do Jorge Jesus. Belíssima contratação do Flamengo. Não é um cracaço, mas é um jogador completo. Um jogador que faz tudo que ele faz direito. Ele faz bem, ele faz acima da média. Ótima contratação. E o Flamengo já tem o René. Também, na minha opinião, é um bom lateral, um jogador com muita capacidade, com muito vigor. Acho que vai acabar tendo que se... Você acredita em rodízio ali ou uma posição? Abrir mão do Trauco, né? Que ainda tem o Trauco. Pois é. Então, que não é um jogador tão barato. Talvez o Flamengo repasse o Trauco. Aí vai depender do Jorge Jesus. Contrato final de 2021. Essas são as primeiras informações que a gente tem. Então, o Felipe Luiz fica aí essa temporada e com certeza o ano que vem é um projeto pensando um pouquinho mais pra frente. Mas é assim, né? Com esse tipo de peça que cada treinador precisa, em cada parte mais específica do campo, que o Flamengo vai montando um time pensando em Libertadores, em grandes conquistas, né? A gente está falando de jogadores, Felipe Luiz, também Rafinha, que eram cobiçados por grandes clubes europeus. O Lyon, né, demonstrou interesse no Felipe Luiz. O Ernesto Valverde, técnico do Barcelona, acabou abrindo mão do Felipe Luiz pela idade dele, mas o Barcelona pensou no Felipe Luiz. O Atlético de Madrid cogitou, queria manter Felipe Luiz. O Borussia Dortmund queria o Felipe Luiz. O Rafinha também tinha N oportunidades para ficar na Europa. O Flamengo foi lá e contratou os dois laterais. Conseguiu fechar bem os dois setores, ainda com reservas. Pode ser o Pará, o Rodinei pelo lado direito, pode ser o René pelo lado esquerdo. O elenco do Flamengo vai ficando ainda mais preenchido. Agora, o torcedor tem que ter uma certa paciência, que também requer O Felipe Luiz praticamente não jogou no futebol brasileiro. É um a gente não conhece, né? Ele está chegando ao Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, é tudo novidade para ele. Então, por mais experiente que ele seja, requer uma adaptação. O torcedor vai ter que ter paciência. Bom, boletim médico agora, vocês devem ter parado que eu tô olhando aqui, porque eu não sou médico, então os termos a gente tem que tomar cuidado. O Vitinho, o atacante do Flamengo, se machucou ontem no jogo com o Corinthians. Ele vai passar essa semana por uma artroscopia no joelho esquerdo, então uma lesão no joelho. E só para explicar aqui em termos médicos, foram diagnosticadas as seguintes lesões: estiramento de ligamento colateral medial e uma lesão no menisco medial. Enfim, acho que fica é que o Vitinho se machucou e a gente aguarda para saber como é que vai ser a recuperação dele. Esse quadro aí deve demorar um pouquinho. Mas artroscopia no joelho não pode ser nada muito simples, né? Já perdeu o Arrascaeta por 2 a 3 semanas, agora o Vitinho. Enfim, a temporada, a conta chega para todo mundo, né? Tá chegando pro Flamengo também, vai chegar para praticamente todos os clubes brasileiros. Estamos aí com a imagem, então, no momento da lesão do Vitinho. Na hora, a gente vê tanto, né, jogador caindo, rolando no campo, difícil saber cada vez quando é mais sério. Aí na entrada do Cleison foi seríssimo, né? Evidentemente. Vamos ver mais uma vez? É agora, quando ele vai tirar a bola dali, ele dá com a... Putz, é tipo acidente de frente, um vindo e o outro indo, né? Aí juntam as duas forças e, evidentemente, o Cleison não teve intenção de machucar o Vitinho como foi. Não. Então, enfim, ficam nossos desejos aí para as melhoras rápidas do Vitinho.
Vamos ouvir o que disse o Marcos Braz sobre os protestos? É isso, vamos ver. Porque né, o Flamengo sofreu alguns protestos, não me parecem muito equilibrados depois da eliminação da Copa do Brasil. Para você, é papo de torcedor ou tem sentido isso? O Jesus, inclusive, desceu para conversar. Ainda mais do jeito que aconteceu, do jeito que foi feito, essa cobrança em aeroporto. Eu acho que essa cobrança, ela ultrapassa qualquer tolerância quando ela é feita no local de trabalho do jogador. Os jogadores estavam indo embarcar. No local de trabalho, não se faz isso. Vai lá pro estádio, vai, reclama. Twitter, né? Fala bobagem que quiser. Agora, botar dedo na cara das pessoas, ficar xingando, eu sou totalmente contra. O torcedor tem direito a reclamar, mas esse direito tem um limite. Não é um direito ilimitado, que ele pode fazer qualquer coisa e ficar perturbando a vida dos outros em plena via pública, dentro de um aeroporto. A gente viu, inclusive, nas imagens que o Diego chega a perder a paciência em algum momento. Quer dizer, todo mundo é gente, todo mundo é ser humano ali. Você chega no limite, né? As pessoas têm sangue. Pelo que eu entendi, o Diego perdeu a cabeça quando a família dele foi ofendida. Exatamente. Quando a família dele foi ofendida. Eu acho que as pessoas têm o direito de se posicionar, mas não têm o direito de agredir, de gritar, de xingar, de serem violentos. E para você ser violento, ultrapassar um ponto, não basta você dar um soco em alguém. Um grito já é um ato de violência, da forma que ele é feito, um xingamento, uma agressão verbal, tudo isso é violência. Não basta dar um tapa na cara de alguém. Ultrapassou o limite, é violência, isso não pode acontecer. A gente aprende desde cedo que o seu direito termina quando começa o do próximo. Vamos ouvir então o que disse a respeito dessas cobranças exaltadas de parte da torcida do Flamengo à direção do time. A gente não pode minimizar sempre os fatos, porque você não pode chegar e botar isso como de maneira natural. Agora, uma coisa é protesto, outra coisa é intimidação, e a gente está avaliando o caso e com calma a gente vai tomar as providências. Se tiver que aumentar o efetivo da segurança, a gente aumenta, se tiver que fazer outras ações, a gente vai fazer, mas o que eu posso falar para vocês é que está tudo tranquilo, está tudo equacionado, e que eu acho também é o seguinte: a torcida do Flamengo, ela toda direito de fazer o protesto, a gente entende isso. Eu estou desde os meus 8 anos de idade dentro do clube, então eu conheço bem esse processo. Como eu sempre falei, a situação do Felipe Luiz sempre foi, pelo menos de uma semana, de 2 semanas, 3 semanas para cá, é uma análise de mudança de vida, não de clube. Ele está há 14 anos na Europa, a gente vem conversando isso, vem minimizando isso. O Flamengo também fez alguns questionamentos, o Flamengo tem alguns pedidos para ele. E isso aí está sendo feito de maneira calma, essa contratação. Agora que a gente foi desclassificado, infelizmente a gente foi desclassificado da Copa do Brasil, a gente pode botar ele na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na sequência da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, dessas 2 competições, porque só na Copa do Brasil é que a gente efetivamente tinha um prazo mais firme que não poderia usar no resto da competição. E o Braga falando também da contratação do Felipe Luiz, então, e os esforços do clube para resolver essa situação. Ainda no que a gente estava falando e como diz aqui a frase, né, o que o Jorge Jesus falou, no campo xinguem, fora acabou. Isso mexe dentro do jogo, dentro de campo, na casa dos jogadores, no ambiente de treino, né? Isso só atrapalha. E desempenho no jogo. Tá vendo aí o bate-boca dos torcedores com o Jorge Jesus, que desceu do ônibus para tentar contemporizar, fazer uma diplomacia ali com a torcida. Agora, coincidência ou não, e não é coincidência, o pior jogo dos 4 do Flamengo sob a direção de Jorge Jesus foi contra o Corinthians. Depois, e não é coincidência. 24 horas depois dessa confusão. Mais uma, isso não é uma coisa exclusiva do Flamengo. Todo clube que entra em crise no Brasil tem confusão em aeroporto. Agora, acho que as autoridades, a segurança, não deveria deixar. O aeroporto é lugar das pessoas ir e vir, tem um monte de gente, criança, idosos, a gente ainda vai falar de criança também no programa de hoje. E tem essa confusão ali, tá atrapalhando o embarque. Aquilo ali é um portão de embarque. Tá atrapalhando a saída dos aviões, eventualmente. Enfim, é inacreditável. Bom, enfim, a gente se pergunta muito quando traz um cara, né, um técnico de fora, uma figura diferente como o Jorge Jesus, será que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro? Será que... Não, mas quando a gente vê essas imagens, eu penso, será que ele se adapta ao Flamengo no sentido de, será que ele aguenta o Brasil? Não é esse tipo de coisa? Quer dizer, pressão no aeroporto assim, xingamento... Assim, perdeu um jogo, foi eliminado de uma competição, não foi nenhuma derrota cachapante, não teve nenhum vacilo gigante, não teve nenhuma grande humilhação. Ele já viu muita coisa em Portugal.
futebol português, nesse lado, é muito parecido com o Brasil. Benfica, Porto, Sporting, que ele estava agora no Sport. Mas lá o código penal é bem diferente, né? Você agride alguém... Foi uma confusão danada. O Sporting, ele também foi perseguido, ele teve um monte de problema, a torcida cobrando. São semelhanças que o futebol brasileiro tem. Com o português, ira de torcedor, falar um tempo inteiro de árbitro, botar sempre culpa no apito. São situações muito parecidas com os países latinos. Espanha, Portugal, Brasil, até um pouco da Itália. Chega na Alemanha, na Inglaterra, a situação já é um pouco diferente. Lédio, a gente tá no Rio de Janeiro aqui. Eu sou de São Paulo, mas vou me adaptando aqui à cidade também, conhecendo as nuances do carioca e tudo mais. E tenho muitos amigos que torcem pro Flamengo, como outros times que moram aqui no Rio. E ontem eu ouvi pela primeira vez vários desses amigos dizendo, acho que aquela vitória pra cima do Goiás deu uma iludida. Deu uma iludida? O que aconteceu depois do 6-1, aquele futebol total do Jorge Jesus, vai usar os jogadores pra frente, de repente você tem uma derrota com eliminação, tem uma derrota sem eliminação, enfim, seguem os jogos, seguem as competições, mas fica uma ferida ali. O que mudou? Quer dizer, aquele 6-1 foi um resultado um pouco enganoso? O futebol o Flamengo não apresenta aquele futebol? Foi um placar largo, mas o Flamengo naquele dia jogou muito bem. E o Goiás marcou muito mal. Então o Flamengo teve tempo, teve espaço para encaixar uma goleada, o seu jogo fluiu muito bem. Agora, acho que os dois empates do Flamengo contra o Atlético Paranaense foram jogos bem jogados, muito bem disputados. Terminaram empatados, principalmente o jogo do Maracanã, mas o Flamengo no Maracanã foi o melhor o tempo inteiro, praticamente. Boa parte do jogo, como em Curitiba o Atlético foi melhor em boa parte do jogo, foram atuações bastante razoáveis do Flamengo e ontem foi uma atuação burocrática do Flamengo. Não foi um desastre, mas também foi a menos efetiva sob a direção de Jorge Jesus. O futebol brasileiro é muito equilibrado, Fred. Muito equilibrado. Mesmo. Os times são muito, por mais que o Flamengo invista, e claro que ele tem um time melhor que o do Corinthians hoje em dia, o jogo vai ser parelho. O mando de campo faz muita diferença no Brasil. Isso aí equilibra muitos confrontos. Eu acho que não vejo nenhum desastre nesse momento do Flamengo. Tudo bem, perdeu a Copa do Brasil, mas eu acho que sonhar muito alto, achar que vai ganhar todas as competições. Tudo bem, é uma a menos. Agora você tem Brasileiro e a Libertadores, mas pensar que vai ganhar todas é muito difícil no equilíbrio do futebol brasileiro. Acho que a ideia que esses caras têm hoje, né, e que a gente viu o Palmeiras fazendo no ano passado e tudo mais, é chegar em todas, né? Ganhar, não sei, mas chegar lá na frente, chegar na semifinal, chegar numa final. O Flamengo tem um próximo passo agora, já tem que virar a chave rapidamente. Na quarta-feira tem o Emelec. Libertadores. Teoricamente, no papel, não tem nem comparação. Um time infinitamente pior que o Flamengo. Viu o Emelec jogar algumas partidas dessa Libertadores, é muito fraco. Mas e aí? Quer dizer, quando começa a bola rolar, a gente sabe que tem aquele clima de tensão, eles vão valorizar as faltas, eles vão gastar o tempo, e aí, né? Eu acho que a cobrança seria muito maior, acho que até justificaria se o Flamengo fosse eliminado pelo Emelec. O Flamengo é muito melhor que o Emelec. Porque aí sim, tem beleza. Tem muito mais time, tem muito mais elenco, tem muito mais condição, vai fazer o segundo jogo em casa contra um time que vem patinando, fazendo competições muito medíocres, tem pouco a apresentar, deve até jogar mais fechado contra o Flamengo em Guayaquil, não se abrir tanto, especular com o resultado, tentar uma vitória mínima para jogar pelo empate no Maracanã. É diferente de ser eliminado pelo Atlético nos pênaltis. Fez 3-0 no Boca. O Atlético é um ótimo time, é bem treinado há 2 anos pelo mesmo treinador, joga coletivamente, fez boas contratações. São situações, qualquer resultado que acontecesse no confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense seria normal. A eliminação do Atlético e a eliminação do Flamengo. O Atlético levou a melhor nos pênaltis. Agora, contra o Emelec, não. Acho que o Flamengo, aí eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas uma queda contra o Emelec, isso sim desastre, geraria muito barulho. Aí soaria como um desastre, porque a diferença é muito grande. Com relação à cobrança violenta da torcida, você falou que o Jorge Jesus já acompanhou muito disso em Portugal, lembrando que ele é tricampeão português, tricampeão da Taça de Portugal, um super vencedor lá, e esse cara tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Ele tá acostumado também com essa pressão em termos de estabilidade de emprego mesmo, que a gente sabe, o Jorge Jesus pode não saber ainda, mas a gente sabe que um eventual desastre contra o Emelec e uma sequência não tão boa já começa a balançar. Eu não vejo no futebol brasileiro ainda a estabilidade que a gente gostaria de ver. Não acredito que ele balançaria com... Caiu do Emelec, perdeu 2, 3 jogos seguidos. Não balança? Aí também é brincadeira. Eu também acho que é uma brincadeira. Hoje em dia, mas ele não está acostumado com essa gangorra. Assim, né? Portugal, por mais que seja um país latino, que tenha semelhança com o Brasil, não tem essa questão de ceifar a cabeça de treinador a todo momento. Tanto que ele conseguiu fazer, até no Sporting, ficar 2 temporadas no Sporting, 2 ou 3, agora não me lembro
concretamente foram 2 ou 3 que ele foi no Sport, ganhando pouca coisa, ganhando uma taça da Liga, mas conseguindo ter uma sobrevida interessante. No Benfica, então, ele ganhou um monte de coisa, ficou um bom tempo. Agora, essa gangorra, essa ciranda, ele nunca viveu isso. Se hoje à noite chega um WhatsApp do amigo Jorge Jesus pro Lédio Carmona, Lédio, preciso de uma dica para a escalação do Emelec. Você iria como? Pro jogo fora e pro jogo no Maracanã, pensando não na exibição, no show que a gente viu contra o Goiás, pensando realmente em passar. Eu jogaria para ganhar do Emelec em Guayaquil. Pra cima o tempo todo, pressionando. Eu já fiz 2 confrontos do Flamengo em Guayaquil, o Flamengo se deu bem nos 2. Então só tem lugar para um cabeça de área, vai ser o Arão ou o Cuejá, não dá para colocar os dois em campo, né, como ele fez. Eu acho que não é necessário diante do Emelec. É um time que tem dificuldade para atacar, é um time com um limite técnico muito acentuado. Vai jogar no grito da torcida, vai tentar levantar a bola na área, se impor fisicamente, é um time muito forte fisicamente, mas não acho que o Flamengo deva jogar fechado, especulando com contra-ataque, não. Jogar o jogo dele, botar a bola no chão, tentar envolver o Emelec e já tentar fazer o resultado fora de casa. Se não conseguir, traz o empate, tenta vencer o jogo aqui sem muito risco. Mas, volto a dizer, o Flamengo precisa passar pelo Emelec. Não dá para comparar. Muito bem. Dito isso, começamos oficialmente nosso Tá Na Área, já com a novidade de Felipe Luiz jogando no Flamengo e, claro, com a previsão de tudo que vai rolar de importante nessa semana bem decisiva. Tem Sul-Americana, tem Libertadores. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.